Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e hoje vamos falar sobre as perguntas que eu faço antes de sequer me deslocar a um apartamento para um potencial investimento. Segundo a Eurostat, 74% da população em Portugal vive em casa própria e apenas 26% arrendam. Tornou-se parte do sonho português, basicamente, termos a nossa própria casa. Eu comecei a investir em imobiliário tradicional há 2 anos e nestas últimas semanas eu tenho visitado bastantes imóveis. Então lembrei-me de fazer um vídeo sobre o tema em que vos digo quais é que são as perguntas que aprendi a fazer para não perder tanto tempo em visitas e, acima de tudo, para não ter surpresas quando é hora de avançar com a compra do apartamento. Para além dessas perguntas, deixo também o racional por detrás de cada uma delas. Então, vamos passar para as perguntas. Antes disso, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscreverem ao canal. Eu tenho a certeza que este conteúdo vos ajudará a ter mais foco. Começamos pela primeira e a mais básica de todas. Qual é que é o motivo da venda? Saber as intenções ou motivações por detrás de uma venda pode dar muitas pistas sobre o imóvel. Pode haver algum problema recorrente, como por exemplo de umidade, ou o apartamento é muito quente no verão e muito frio no inverno, uma má insonorização, porque se ouve bastante barulho dos outros apartamentos ou até mesmo da rua, o condomínio não avança com obras importantes por causa de desacordo com outros inquilinos e também pode haver problemas de vizinhança, entre outros. Segunda pergunta, qual é o certificado energético? Isto provavelmente já está disponível no próprio anúncio, mas se não estiver, então é algo que vocês têm que saber. Não se esqueçam que a pessoa que está a vender o imóvel tem que fornecer o certificado energético. Este ajuda a perceber quanto é que se vai ter que gastar para assegurar níveis de conforto durante todas as estações do ano. Este cálculo tem como base características do imóvel, como por exemplo as paredes, os pavimentos, coberturas, portas, janelas, bem como também a utilização de energias renováveis, sistemas de ventilação, etc. Este certificado também tem uma descrição de algumas medidas de melhoria para que possamos reduzir na fatura energética qual é que é o investimento e qual é que é o retorno desse investimento. Se olharmos para um T3, a diferença entre um certificado B e C pode ser uma diferença de 300 euros por ano. E se compararmos com um certificado B e D, aí a diferença pode chegar aos 1000 euros por ano. Fazendo as contas a 10 anos, percebemos que facilmente podemos poupar aqui 10.000 euros em despesas energéticas. Portanto, tenham isto em atenção, principalmente ao comprar imóveis com mais de 20 ou 25 anos. Terceira pergunta, qual é que é o valor do condomínio e como é que é a gestão deste? Cada vez mais o condomínio é gerido por empresas, por isso é importante perceber que se o valor está dentro da média praticada, se todos os condóminos estão a cumprir os seus deveres e se o condomínio está financeiramente estável face às exigências de manutenção que este tem. Pedir as atas de reuniões do condomínio é extremamente importante e isto de certeza que vos vai ajudar a responder algumas perguntas sobre obras, queixas e também dar respostas a algumas das próximas questões. A quarta pergunta é: o prédio contém mais senhorios a viver lá ou pessoas a arrendar? Para mim, se a maior parte dos senhorios não vive neste edifício, se calhar pode não ser o melhor sítio para comprarem a vossa casa de sonho. Por vezes, nestes prédios, a rotação dos inquilinos é superior, há um menor ascenso de comunidade e se calhar um maior descuido no que toca à manutenção ou no barulho. E acima de tudo, na tomada de decisão que normalmente é mais lenta. Sempre que é dito que um prédio é ótimo para investimento, provavelmente significa que a maior parte dos proprietários não vive lá. Quinta pergunta. Quando foi a última vez que o edifício teve obras no telhado ou na fachada? Se o edifício está na casa dos 20 anos, é muito normal estar em processo de começar obras ou pelo menos já estão à vista. Claro que há sempre trabalhos de manutenção, mas aqui a pergunta é para saber se haverá obras mais completas e isto leva-nos à próxima pergunta que é: há alguma obra prevista nos próximos tempos? Aqui a intenção é saber quando é que começa, quando acaba e mais importante de tudo é se já estão pagas pelo atual proprietário.
Desta forma, conseguem melhor prever quando é que faz sentido avançar com a compra ou até mesmo negociar o preço mediante as respostas. A sétima pergunta tem a ver com o andar, se é um último piso ou um resto de chão. Muita gente gosta do último andar, pois normalmente é aquele que tem melhores vistas, dá-nos uma maior sensação de liberdade, privacidade, entre outros. Mas também é necessário ter em atenção questões como o isolamento térmico, pois podem ter verões muito quentes ou invernos muito frios, comparando com as outras frações. Normalmente são mais caros e, dependendo das respostas anteriores, pode ser decisivo para eu ignorar completamente o último andar. Se estiver previsto obras no telhado, o mais certo é que quem se queixou mais, como é óbvio, foi o último andar. Se por acaso disserem que estão agora a falar de fazer obras, então é provável que ainda demore alguns anos até que a obra fique fechada. Se comprarem um imóvel assim, então preparem-se para aguentarem uma batata quente na mão. Até que o condomínio aprove os orçamentos e efetue todos os pagamentos e, acima de tudo, que a obra seja feita, vocês já podem ter tido muitos problemas. Portanto, aqui, idealmente, se quiserem o último andar, foquem-se naqueles que as obras do telhado já tenham sido feitas e que o apartamento não tenha tido muitos problemas antes dessas obras. Por sua vez, no resto de chão costuma ser mais barato, pois algumas pessoas sentem insegurança. Normalmente há mais barulho da rua e também ganham um pó com mais frequência, necessitando aqui de uma limpeza, lá está, mais frequente. A oitava pergunta é perceber se há imóveis na zona, qual é que é o preço e as diferenças. É importante perceber os valores praticados dentro dessa mesma zona, caso ainda não tenham feito essa pesquisa. Isto pode ajudar a vossa análise do apartamento, o preço, a qualidade e, se os prédios são exatamente iguais, podem tentar identificar outros problemas que possam existir. E a melhor forma é mesmo visitar mais frações que são exatamente iguais ou semelhantes. A última pergunta é se houve alguma inspeção do gás recente. Se os atuais proprietários estiverem lá há mais de 5 anos, significa que a próxima inspeção pode não estar em conformidade com as regras atuais. Portanto, há uma grande hipótese que possam ter que substituir uma caldeira, se for o caso, e são logo no mínimo uns 1.000 ou 1.500 euros que têm que gastar. Se a inspeção foi feita, então peçam o documento para ter mais detalhe. Deixei aqui 9 perguntas que eu considero serem muito importantes para complementar as vossas próximas visitas a apartamentos. Deixem o vosso gosto neste vídeo, muito obrigado por terem assistido e boa sorte à procura do vosso apartamento de sonho. Até à próxima!